Olá, sejam bem-vindos à aula 4. Essa aula ela vai tratar sobre a caracterização dos tipos de fontes sonoras. Obviamente, as fontes sonoras são das mais variadas e elas irão apresentar algumas características que podem ser úteis a depender do tipo de aplicação. A primeira relação que deve ficar bastante clara é como que as fontes, no caso do tráfego rodoviário, as fontes pontuais, você pode modelar um carro somente, e as fontes de área, elas se relacionam com o mapeamento acústico. Então, esse será o principal objetivo dessa aula. Apresentaremos os conceitos básicos e as relações entre eles. Conforme foi discutido nas aulas anteriores, para a determinação dos mapas acústicos, a gente não irá utilizar a caracterização das fontes conforme o nível de pressão sonora. Pelo contrário, nós iremos utilizar uma variável fundamental. Essa variável fundamental ela foi definida como a potência sonora. A potência sonora ela é determinada através da medição do nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora se relaciona com a potência sonora, revisando, através da relação da área. Se você tem a intensidade sonora, que é uma unidade de fluxo de energia por área, e você tem uma área de varredura, você vai encontrar a potência. Além disso, demonstramos que, conforme a determinação da potência, você pode estimar ela através dos níveis de pressão sonora. E com isso, a gente vai conseguir modelar o mapa de ruído. Então, é por isso que é de extrema importância conhecer qual que é a potência sonora, a intensidade sonora e o nível de pressão sonora. Dessa maneira, o nível de potência sonora ele não é simplesmente obtido direto no campo. Ele é uma medição extremamente complexa. Às vezes você pode ter a necessidade de uma sonda, fazer varreduras ortonormais a uma área de ensaio, e mesmo assim vai ter que fazer ponderações na frequência para que você possa ter uma estimativa minimamente razoável. No campo, vocês não irão fazer isso. As medições serão realizadas nos níveis de pressão sonora e no mapeamento acústico iremos fazer um ajuste do nível de potência sonora da fonte e o próprio sistema terá equações e essas equações irão determinar, por exemplo, em um determinado ponto do receptor, qual vai ser o nível de pressão sonora naquela posição. Basicamente, o que você estará fazendo é um ajuste entre a diferença do nível de pressão sonora que foi medida em campo por vocês durante um determinado período de tempo em relação à posição da fonte calculada utilizando o software de mapeamento acústico. Supondo que temos fontes, no caso, imagine uma fonte sonora. Essa fonte sonora ela vai ser caracterizada através de diversos descritores, mas os principais do nosso interesse vai ser a sua direcionalidade, ou seja, a preferência da radiação de energia em determinada direção em relação a uma fonte e também em relação a como que essa fonte vai estar dissipando essa energia. As relações fundamentais elas vão nos formar da seguinte maneira. Se eu tenho uma fonte e essa fonte ela vai dispersar a energia uniformemente em todas as direções, sem uma direção preferencial, nós dizemos que nós temos uma fonte omnidirecional. Omni, todas as direções. As fontes direcionais elas são comumente encontradas no mundo real. Vejam, por exemplo, o exemplo de um escapamento. O escapamento ele está utilizando como se fosse uma direcionalidade de propagação da sua fonte. A voz do ser humano também, ela possui uma direcionalidade, ela possui um balão de direcionalidade associado a isso também. Então, dessa forma, tem que ficar muito claro que a direcionalidade ela está associada à dissipação de energia em relação a uma distância e essa direcionalidade ela vai caracterizar a fonte. Com essa caracterização da fonte, iremos calcular qual que vai ser a dissipação de energia no meio e, consequentemente, o modo de propagação dessa energia, ou seja, a preferência da dissipação de energia em determinada direção. Na prática, a determinação da direcionalidade de uma fonte ela é realizada através das medições da intensidade sonora. Mas, de maneira geral, conseguimos fazer a medição da direcionalidade de uma fonte através do mapeamento das isolinhas de pressão. Obviamente, se tivermos uma direção preferencial, por exemplo, aqui, os níveis de pressão sonora em relação à isolinha
ela vai manifestar de maneira uniforme durante sua dissipação. Com isso, você pode caracterizar a sua fonte. E, caracterizando essa fonte, você vai conseguir realizar as ponderações necessárias no seu mapeamento acústico. Um caso interessante do uso da direcionalidade de uma fonte caracteriza-se na acústica das salas. Você tem, por exemplo, uma fonte dodecaédrica omnidirecional. A fonte ela é praticamente utilizada em medições do tempo de reverberação. Por quê? Porque ela vai conseguir excitar em banda larga todas as frequências e os modos de vibrar da sala sobre avaliação. Com essa excitação de um pulso, você consegue descobrir quais são as frequências que absorvem mais energia sonora através do coeficiente de absorção sonora. Mas como que isso acontece? Basicamente, o processo ele é em relação à potência sonora. Então, você vai ter uma potência sonora e você vai caracterizar esse distanciamento da fonte, ou seja, quanto mais afastado estou da fonte, o decaimento do nível de pressão sonora. Isso, em uma fonte omnidirecional, ela vai ter uma dissipação de energia uniforme em todo o distanciamento em relação ao raio, ou seja, ela vai estar dissipando energia em todas as direções. Além disso, uma característica em relação à fonte dodecaédrica é que, vamos supor, no domínio da frequência, ou seja, um domínio ômega, em relação ao nível de pressão sonora. Vamos colocar aqui LP. Você vai ter uma distribuição praticamente uniforme nas bandas de oitava em relação à sua fonte. Com isso, você vai caracterizar o seu ambiente de construção acústica e vai poder fazer todas as modelagens necessárias. Além da caracterização da fonte, o nível de pressão sonora também irá depender da posição do receptor, ou seja, o posicionamento relativo entre a fonte e o receptor irá nos informar qual que vai ser o nível de pressão sonora recebido. Isso está associado também aos microfones. Os microfones eles possuem direcionalidade, ou seja, eles podem ser cardioides, que irão receber o nível de pressão sonora preferencialmente em uma direção, ou seja, eles possuem uma sensibilidade em relação à direção. E essa sensibilidade em relação à direção ela é caracterizada através do índice de diretividade. O índice de diretividade ele nada mais é do que está informando uma relação entre a fonte e o receptor. E qual é o ângulo que está acontecendo essa relação entre os dois. Conforme a variação desse ângulo, a gente pode ter uma certa preferência dos níveis de pressão sonora, ou seja, estaremos recebendo um nível maior em relação a uma distância aqui, θ1, em relação a outra distância nessa região, em relação ao nível θ2. Com isso, por mais que nós temos uma mesma fonte, existe o fator de diretividade dessa fonte que vai estar afetando a direção do receptor. Nesse caso, por exemplo, temos um alto-falante. Esse alto-falante em relação ao plano horizontal, ou seja, de uma pessoa que está posicionada na frente dele, irá perceber a disposição do nível de pressão sonora, em primeiro momento, em função da frequência, ou seja, aquela questão que varia em relação à frequência, e além de variar em relação à frequência, a posição angular da fonte irá fazer uma variação em relação ao nível de pressão sonora. Ou seja, vou ter uma variação angular e essa variação angular vai me informar qual que vai ser o nível de pressão sonora em relação àquele distanciamento. Para a caracterização da direcionalidade, temos dois descritores. O primeiro é o índice de diretividade. O índice de diretividade ele é calculado através de uma relação entre aquela esfera pulsante, ou seja, aquele isomapeamento de pressão sonora ao entorno da fonte, em relação ao nível de pressão sonora medida em campo livre. O campo livre quer dizer o seguinte, que as reflexões do ambiente não irão voltar no medidor de pressão sonora. Basicamente, você vai caracterizar um distanciamento angular em relação à fonte e um distanciamento em relação à distância. A distância vai depender bastante, mas para casos práticos, por exemplo, a caracterização do índice de diretividade da voz humana, você vai colocar a distância de 1 metro, você irá colocar várias pessoas e essas pessoas irão falar.
Conforme eles irão falar, você vai calcular uma superfície média do nível de pressão sonora, uma superfície 3D, e conforme essa superfície 3D, você vai obter quais são as direções de propagação preferenciais do nível da voz. Você irá subtrair o nível da esfera relativa à direção com que você está trabalhando. Fazendo esse procedimento, a diretividade ela vai te informar qual que é a irradiação de energia sonora naquele ambiente. Então, é de suma importância. O fator de diretividade ele também vai variar em função das superfícies que o enclausuram. Se você tem uma fonte e ela está em campo livre, ou seja, em um ambiente em que as reflexões não irão interferir na medição do nível de pressão sonora, a gente pode definir que o nível do fator de diretividade será igual à unidade, ou seja, igual a 1. Se você tem uma parede e ela não está em contato com o chão, ou seja, o chão não está próximo dela, e você vai caracterizar isso aqui como uma fonte semisférica. Então, o nível de diretividade vai ser igual a 2. Exemplo é o caso da voz humana. Isso aqui caracteriza a voz humana de um falante que está em pé. Se você tem uma fonte que está posicionada em um canto de uma sala, porém muito distante da quina, vamos falar assim, o fator de diretividade vai ser igual a 4. E se você tem um caso mais restrito da propagação dessa fonte sonora, você vai ter um índice de diretividade igual a 8. Por que esse índice ele, teoricamente está aumentando? Porque você está fazendo uma superposição das ondas sonoras naquele ambiente. Então, nesse momento, já temos todo o ferramenta matemático necessário para caracterizar alguns tipos de fonte em propagação ao ar livre, que é o caso que vai acontecer no mapeamento acústico. A relação da duplicação da distância e a atenuação do nível de pressão sonora é uma relação que a gente já tratou anteriormente. Só que agora a gente vai tratar em relação ao índice de diretividade e em relação à potência sonora. Mais uma vez, o nível de potência sonora ele vai ser caracterizado na sua fonte. Porém, nos softwares de medição sonora, você vai entrar com nível de pressão sonora. Ele vai fazer uma solução de um problema inverso e vai determinar qual que é o nível de pressão sonora em determinado receptor. Se temos o caso mais simples, uma fonte pontual, ou seja, você tem uma fonte que ela está radiando e irradiando energia para todo o ambiente. A cada vez que você dobra a distância, supondo que temos uma distância radial R, você vai ter um nível de pressão sonora de 60 dB. Isso aqui é só um exemplo. 60 dB. Quando você dobra essa distância, vamos imaginar aqui, passando para 2 Rs, o seu nível de pressão sonora, isso aqui é um R, ele vai ser agora o quê? Ele vai ser o seu nível de pressão sonora LP, ele vai ser 60 menos 6, porque ele é o fator de atenuação da sua distância. Então, por isso que a caracterização do tipo de fonte é útil nesses momentos. E ainda no caso de uma fonte pontual, que ela está balizada pelo nível da superfície, você pode determinar quais são os coeficientes de diretividade, o fator de diretividade da sua fonte e calcular qual que vai ser o nível teórico de atenuação. Isso basicamente você vai fazer uma simplificação de modelo e você vai ter, por exemplo, uma esfera, uma semisfera, que vai estar enclausurando sua fonte. Você pode chegar com o medidor e fazer essas medições em campo. Um exemplo clássico do uso dessa modelagem do fator de diretividade em relação às fontes, ela pode ser vista da seguinte forma. Suponhamos que temos uma linha que representa um fluxo veicular e você realizou uma medição a 25 metros em relação ao nível central da rodovia. A cada dobro da distância, ou seja, a cada 50 metros, depois 100 metros, depois 200 metros, essa atenuação que essa fonte sonora está nos provendo será de 3 decibéis, ou seja, 3 decibéis a cada duplicação da distância. Você pode determinar isso através, mais uma vez,
da variável fundamental, que é o nível de potência sonora, em relação à distância que você está medindo a fonte. Isso no mapeamento acústico, principalmente nos softwares Predictor e no SoundPlan, isso também acontece. A diferença é que eles usam um outro método, que é caracterizado pela reflexão, e essa reflexão está caracterizada na ISO 9612, salvo engano. Uma característica interessante é que irão existir vários tipos de fonte, e esses tipos de fontes elas vão estar caracterizadas pela direcionalidade. De maneira geral, você pode caracterizar elas em relação ao monopolo acústico, ou seja, são uma fonte pontual ou uma fonte de uma esfera pulsante, em que você pode determinar em campo livre qual que vai ser o efeito da atenuação conforme a variação da distância, que a gente viu anteriormente, que vai depender geralmente por questões simplificadoras em relação ao distanciamento, e esse distanciamento ele pode se dar em relação a uma direção preferencial da fonte. Além disso, podemos ter fontes sonoras mais complexas, que elas vão apresentar preferências de irradiação de energia sonora em determinadas direções. Então, podemos ter um dipolo acústico e, além do dipolo acústico, podemos ter um quadrupolo acústico. Isso vai interferir nos caminhos de transmissão e não necessariamente uma relação de uma fonte e um receptor vai dar da mesma maneira. Vai depender se existem alguns obstáculos nesse meio de transmissão e se também sua fonte está movendo ou se ela não está movendo. Então, são relações que devem estar na mente da pessoa que está realizando, por exemplo, uma modelagem em um campo aberto, ou se esse campo aberto ele tem algum objeto que irá interferir no caminho de transmissão. Em casos práticos, a movimentação de uma fonte sonora quase não é tomada nos nossos mapeamentos. A exceção vai acontecer para quem vai fazer mapeamento com o sistema ferroviário. Nesse caso, você vai estar utilizando uma fonte semicilíndrica e essa fonte ela vai ter uma atenuação de 3 decibéis a cada duplicação da distância. Além disso, uma característica importante se refere a essa velocidade de propagação. Por isso que, às vezes, no sistema ferroviário, o trem ele já coloca aquela buzina e você escuta, às vezes, a 2, 3, 4, até 5 km de distância. Porque está acontecendo o efeito Doppler e esse efeito ele vai fazer um achatamento nas frequências na crista, ou seja, no fronte, que vai fazer aumentar essas frequências e vai ter um som mais agudo. E quando essa fonte passar em relação ao observador, iremos ouvir aquele barulho mais grave, ou seja, uma frequência aparente. Isso vai ser um problema para quem for fazer mapeamento ferroviário, mas em casos gerais ele não será uma questão que deve ser levada em consideração. Nesse caso, ainda tratando da fonte ferroviária, que é só uma simplificação de modelos, essa frequência aparente ela vai depender justamente se você está afastando ou se você está aproximando do receptor. E vai depender da velocidade de afastamento ou em relação à velocidade de aproximação, em relação ao seu receptor. De maneira geral, isso já vai estar automaticamente colocado no software de mapeamento acústico. Você terá que escolher qual que é a normativa que você está utilizando e dentro dessa normativa terá uma sequência de parâmetros e esses parâmetros guiarão como que você deve realizar a medição. Então tem que ficar claro, a medição do nível de pressão sonora para o sistema rodoviário ela é realizada de uma forma. Você vai contar o fluxo veicular, vai contar qual que é o tipo de veículo que está ali, a estratificação veicular, se é um caminhão, se é um carro, se é uma motocicleta, e você irá fazer essa medição do nível de pressão sonora durante, sei lá, 15 minutos. No ferroviário é outro sistema de medição, você vai ter que esperar o trem passar, vai ter que verificar o efeito da buzina e assim por diante. Então, o que eu já espero que a gente tenha conseguido atingir com essas primeiras 4 aulas? Que a diferenciação do tipo de fonte ela é de suma importância. A caracterização da sua potência sonora irá realizar o mapeamento acústico de uma maneira inversa, mas iremos medir o nível de pressão sonora. E além disso, o tipo de medição que você vai realizar em campo, ele vai depender do tipo de normativa que você está seguindo. E o tipo de normativa que você está seguindo vai interferir
na modo de medição, no tempo de medição e em todos os aparatos e requisitos necessários. Seja a medição de tráfego rodoviário, seja na medição do fluxo em uma condição específica do tráfego veicular, seja uma condição que você está fazendo medições do nível de ruído provente do tráfego aeroviário ou do tráfego ferroviário. Cada condição dessa terá normativas específicas. O motivo por que eu não estou tratando dessas normativas é que tem peculiaridades em cada um deles. E eu irei passar para vocês alguns artigos informando qual que deve ser esse procedimento, quais são as normas, quais são as variáveis de interesse e como que você vai tratar isso em uma situação real.